Bem, vamos tratar então agora dos últimos dois casos das funções especiais, né? Vamos tratar os dois porque o caso 5 é bem curto, apesar de ser um caso muito importante, porque é um tipo de função bastante presente como perturbação de sistemas físicos, que é a função periódica, né? Mas aqui a gente não vai perder tempo com a demonstração da fórmula da transformada de uma função periódica qualquer, né? Lembrando que uma função periódica, ela pode ser, né, é simplesmente alguma coisa que se repete. Então, ela pode ser algo assim, né? Ela pode ser algo assim, ela pode ser algo assim, basta que ela se repita, né? E isso, considerando que isso é o eixo do tempo, então, na verdade, a cada intervalo de repetição aqui, a gente indica com a letra T maiúsculo e chama de período, ok? Período, que é o tempo para que o ciclo se repita. Bom, então, com esse conceito de período, a gente define, então, o que é uma função periódica. A função periódica é aquela que se comporta dessa maneira. O valor dela num determinado instante é igual ao valor dela num instante mais o período, certo? Ou seja, o valor se repete. E a transformada de uma função desse tipo, ela vai ser dada por essa expressão aqui. Ou seja, quando a gente olha aqui para essa integral, a gente tem a transformação, né, da g de t, a gente tem exatamente a expressão da transformada de Laplace. Porém, o que acontece de diferente é que o nosso limite de integração não é mais infinito, ele é t, que é o período. Então isso quer dizer o seguinte, que a transformada, ela basta que ela seja feita em um período da função. Não precisa ser de 0 a infinito, porque ela vai se repetir. Então, em um período, no intervalo de tempo t, você tem tudo que você precisa de informação. E entra esse termo aqui por fora da integral como um termo de correção, um termo de ajuste, para que você possa tirar esse limite de integração de infinito, né, infinito, ser substituído pelo período. Bom, está disponível lá no livro, na página 237, a demonstração dessa expressão aí. Mas não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, basicamente a leitura é que se g de t é periódica, né? Laplace da g de t vai ser a expressão da transformada, só que dentro do período, né? A expressão da transformada é essa aqui, dentro do período, ou seja, não indo para o infinito. E aí por fora tem uma correção, né, que é dada por essa expressão aqui, para que isso aqui seja possível, tá? Fazer a integração não de 0 a infinito, mas de 0 até o período. Bom, então esse é o item 6, é o 5, desculpa, é o caso 5. Vamos então para o último caso, que é o caso da resposta impulsiva, né? Então, novamente, nós temos aqui o nosso esqueminha, né, de referência, o sistema representado pela EDO, a entrada G de t e a saída Y de t, aquela entrada. Bom, como a gente está falando de resposta impulsiva, isso nos remete a quê? Que o sistema vai receber um impulso, um impacto, um choque, né? Uma perturbação desse tipo, impulsiva, né? Que vai gerar uma resposta. Tá? Então, nessa primeira figura aqui, a gente tem o que poderia ser um impacto no tempo, né? Quer dizer, algo que começa a acontecer em um determinado instante, leva um intervalinho de tempo bem pequeno e some, e depois some. Então, isso aqui seria uma G de t impulsiva, né? Ou então, um pulso reto, assim, né? Ou seja, alguma coisa que começa, termina, e num intervalo de tempo pequeno tem uma duração constante, tá? E aí, nós temos aqui dois tipos de G de t e o que seria a resposta, né? Você dá uma
Você dá uma pancada, né, uma martelada num sistema, ele vai fazer exatamente isso aqui, ele vai vibrar até amortecer. Bom, mas a questão é a seguinte, eu tenho uma equação, né, igual ao lado direito, esse lado direito é impulsivo, e eu tenho que representar esse cara através de uma expressão matemática. Então aqui, para isso, está escrito aqui a observação. Aqui precisamos novamente de um outro elemento matemático ainda não conhecido, chamado função impulso unitário. Então a função impulso unitário, a gente aprendeu a função degrau unitário, agora a gente vai aprender a função impulso unitário. Lembrando que a degrau unitário ela é alguma coisa que começa e fica no valor 1, certo? Um impulso unitário seria alguma coisa que começa, fica e morre. Então isso seria um impulso, tá? Então esse cara, ele é descrito de acordo com essa declaração aqui, né? Então o que é um impulso? Então a gente usa a letra delta minúsculo, delta, né? A letra grega delta minúsculo, com índice A, tá? E a gente vai entender o que é esse índice A. O índice A o índice A é o que nós temos aqui, ó. Essa figura aqui ajuda, tá mais pronta, né? A gente tem aqui, ó, isso aqui. Então, o impulso, ele é centrado num determinado instante, que eu estou chamando aqui de T0. Ele tem uma diferença, né? Ele acontece, a gente pode dizer que ele acontece na metade de um pulso, né? Ou seja, que começa em T0 menos A, lembrando que T0 é o centro, e termina em T0 mais A. Então o A, né, o A da história é a metade da largura, né, de tempo que esse pulso unitário ficou atuando. E o intervalo completo é 2 vezes o A, né? Então essa figura aqui ela nos ajuda a ter uma referência do que está acontecendo, dessa declaração aqui, né? Então como é que a gente lê isso aqui? Delta de A, né? Então delta de A é simplesmente uma notação. De T menos T0, né, é igual a zero se você tiver em um instante qualquer entre 0 e T0 menos A, ou seja, se você estiver aqui, ela vai ser zero. Aqui embaixo ela vai voltar a ser zero se você tiver depois de T0 mais A, e ela vai ser igual a 1 sobre 2A se você tiver exatamente entre T0 mais A e T0 menos A. Aí o valor que ela vai sumir vai ser esse valor constante aqui, que eu chamo de 2A. Ah, mas por que você está chamando isso de 2A? Então, eu estou chamando de 2A, 1 sobre 2A, né, que é o valor que a função assume. Por quê? Porque agora essa função tem que obedecer a essa propriedade fundamental. Ou seja, a integral dela, do delta, do delta, né, da função impulso unitário, de t em t menos t0, dt, delta de A, essa integral tem que ser igual a 1. E como a integral é a área embaixo da figura, nesse retângulo aqui, eu vou ter, se eu tenho como base 2A, 2A multiplicado por 1 sobre 2A vai dar 1. Por isso que a altura ela é 1 sobre 2A. Mas isso não quer dizer que seja sempre assim. Essa é a característica básica de uma função impulso unitário, ok? Agora é diferente. Não é que ela vai assumir o valor 1. O que ela tem que assumir é que a área é igual a 1, certo? Então, isso aqui é a propriedade. E esse ver gráfico da página 241 é exatamente esse gráfico que está aqui, né? Então, esse gráfico está aqui, essa parte de baixo, mostra o seguinte, que se eu tenho aqui o pulso original, né, a duração original, que é 2A, então eu vou ter 1 sobre 2A. Agora, se eu já passar para cá, é como se eu estivesse estreitando, né,
estreitando o meu pulso, o meu 2A. Então, eu tenho que ter isso aqui maior do que aqui, para que a integral agora embaixo dessa segunda área, ela seja 1, como foi nesse caso aqui. E assim por diante. Quando eu estreito mais, eu tenho essa figura aqui, todas estão centradas em T0, né? E eu tenho que aumentar a altura aqui. Então, eu aumentando a altura, eu aumentando a altura, eu tenho que a integral dá 1. E aqui é o caso mais radical aqui, né? Que eu tenho uma coisa bem estreitinha com uma altura grande. Então, o que importa é isso, é que é 2A vezes 1 sobre 2A. Se o 2A cai, né? Ele vai cair aqui, e isso vai dar 1 de qualquer jeito. Tá? Então, essa é a propriedade. Quer dizer, seja qual for o perfil desse impulso, o importante é que a área, para que ele seja um impulso unitário, é importante que a área embaixo do gráfico seja igual a 1. Agora, vem a pergunta. E se esse intervalo 2A tender a zero? Ou seja, A tender a zero. Como fica 2 delta de A? Então, o que está sendo perguntado aqui na realidade é qual é o limite de delta de A de T menos T0 se A tender para zero. Então, se A tender para zero, se A tender para zero, o que vai acontecer é que a altura vai tender para infinito, né? Para que a gente fique com a área unitária. Mas aí, como é que a gente contorna isso do ponto de vista matemático, né? Para a gente prosseguir. Então, para contornar esta questão, foi criada a seguinte definição. A gente está querendo saber justamente o limite, né, da função que eu acabei de declarar em t menos t0, quando o A tende para zero. Né? Essa que é a pergunta. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, e aí vocês reparem que o índice caiu, tá certo? Porque agora eu não tenho mais essa função aqui, né? Eu estou pegando o limite dela que vai gerar uma outra função. Então, essa outra função diz o seguinte, que para t igual a t0, né, a função vai para infinito. Né? Como se eu tivesse aqui, né, eu tenho aqui o t0 e eu estou com esse pulso estreitinho. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai crescer para infinito. Né? Ou vai ser zero se t for diferente de t0. Né? Então, se tiver em qualquer outro lugar diferente de t0, vai ser zero. Tá? Bom, então eu estou querendo calcular o limite justamente para levar essa duração dessa função para uma duração praticamente zero. E aí sim você tem um impulso perfeito. Né? Então essa função que é oriunda da aplicação desse limite em cima da degrau unitário, da impulso unitário, é a chamada, vocês veem que não tem mais um índice, é o delta de t menos t0, chamado delta de Dirac, em homenagem ao seu criador, físico inglês Paul Dirac, em 1930. E aí a representação é essa. O que acontece? O que acontece é que o delta, isso aqui, essa setinha está indicando que o valor vai para infinito quando o t chegar no t0. Tá? E se t0 for igual a zero, é a mesma coisa, a seta fica no t0 igual a zero. Tá? Bom, vamos em frente aqui. Aqui tem umas observações, essas observações aqui para baixo, são observações interessantes do aluno ver, no sentido de entender, né, do que se trata esse tipo de função, que na verdade a função delta de Dirac é uma distribuição, e por isso que ela acabou sendo aceita, né, como uma função generalizada ou uma distribuição. E aí vem a grande questão. Ora, eu estou trabalhando com essa figura aí, com esse delta.
Onde é que esse delta vai entrar? Como que esse delta vai entrar aqui no lado direito da equação? Né? Como que ele vai entrar aqui? Então, eu vou entrar com um delta, né? Um delta de t menos t0, que vai atuar sobre esse sistema e vai gerar uma resposta y de t, que eu quero conhecer. Então, eu sei que eu vou resolver isso por Laplace, né? Então, eu vou aplicar Laplace dos dois lados. Aí vem o velho problema. Quando eu aplico do lado direito, eu me deparo com novidades. Então, desse modo, eu entrei com essa novidade aqui, de t menos t0. Né? Aí o que a gente pode adiantar é que Laplace do delta em t menos t0 é igual a e elevado a menos st0. Né? Para t0 igual a zero. E aí, desculpa, então para t0 igual a zero, se t0 for zero, né? Então Laplace do delta é igual a 1. Tá? E aí vem a demonstração lá no ZIL, na página 242, e aqui eu peguei um pedaço dessa demonstração, você vê que aqui eu estou usando 2 degraus unitários para chegar na impulso unitário. Então a prova, né, disso daqui, ela tá lá no livro, mas ela também está retratada aqui. Tá certo? Então você vê que eu uso 2 degraus unitários, subtraindo ambas, já sabendo qual é a Laplace dessa função e usando ela para chegar naquela resposta lá. Né? Então aqui tem a demonstração e tal, não vou entrar em detalhe nisso agora. E aí vem aqui o motivo que chega assim e chega assim. Tá? No quadro da página 243, tem aí uma exploração adicional sobre a questão da função ser uma função generalizada. Mas que eu também não vou entrar na questão agora, que é importante isso que vocês vejam lá, né, e tirem suas próprias conclusões. Ok? Vamos ver aqui. A gente não vai entrar aqui, né, no detalhe a gente não vai entrar aqui no detalhe, né, de demonstrar, né, o porquê desses resultados, né? Ou seja, Laplace, né, do delta, né, do delta de Dirac, num determinado instante, acontecendo no instante t0, ele vai ser igual a e elevado a menos st0. Mas aqui em cima, né, nessa passagem aqui, a gente tem essa demonstração, como eu falei, partindo, né, de duas funções de degrau unitário, né, como se eu tivesse duas funções de degrau unitário. E outro detalhe é o seguinte: na página, na página 243, a gente tem um quadro lá no livro que ele explica a questão do porquê o delta de Dirac não é uma função comum, né? Porque o delta não é uma função comum. E reparem que se fosse uma função comum, né, aqui a definição do delta é infinito para exatamente no instante que ele acontece e é zero fora dele, isso implicaria em que a integral seria zero e não que a integral é igual a 1. Mas o que acontece, por que ela é igual a 1? Ela é igual a 1 porque ela veio o delta de Dirac veio da definição da impulso unitário, né? Onde a área embaixo dela tem que ser igual a 1. Então, se ela estreita ao ponto de ficar com zero de largura, ela vai ter uma altura infinita para que isso dê a área igual a 1. Né? Aí tem aqui umas curiosidades aqui, que estão lá no quadro da página 243, né? E
E a questão dos matemáticos e tal, ficaram desconfiados do resultado apresentado pelo Dirac, até porque o Dirac era físico, não era matemático. E aí, mas rapidamente, essa função foi aceita, né? Esse resultado foi aceito desde que ela fosse vista como uma distribuição e não como uma função, tá? Então, aqui para baixo, né, tem toda essa contextualização desse quadro, mas o que é mais importante aqui em termos práticos é a gente observar, né, que o efeito, né, se eu tenho a integral de 0 a infinito, né, de, de delta de t menos t0, dt vai dar 1, né? Então a gente vê o seguinte, que né, essa definição aqui, né, é que é interessante, porque o que ela gera é justamente a propriedade de separação. Então, o que vem a ser a propriedade de separação? É justamente a propriedade, o efeito que essa função delta tem de separar o valor f de t0 do conjunto de valores de f de t num determinado intervalo, né? Isso tudo aí vale, né, os resultados anteriores da Laplace e tal, todos eles valem para esse resultado assim, aqui. Então, né, o resumo da história aqui é que a função delta de Dirac, ela tem a propriedade de isolar o valor de outra função f de t, por ela multiplicada, somente em um instante, eliminando todo o resto, de forma que a ação de g de t sobre o sistema se dará de maneira impulsiva no referido instante. Tá? Então, esse é o efeito da delta de Dirac, né? Que é realmente separar. Tá? Então, você tem lá uma determinada função, o delta ocorre em um determinado instante t0, e o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar um determinado valor aqui, né? Que é único. E esse valor único vai entrar no sistema, né? Na forma de uma perturbação. Certo? Então, o que acontece é que com isso a gente consegue colocar, né, a gente tem a equação, a gente consegue colocar do lado direito aqui uma coisa, né, que vai ser um valor único num determinado instante e acabou. Né? Então, o lado direito ele tem que ser representado, por exemplo, você tem delta de t menos t0 multiplicando uma função, o valor de uma função em t0. E esse valor de uma função em t0 vai ser um valor numérico, por exemplo, 5. Então, vai ser 5 delta de t menos t0 é a perturbação. Então, você tem aqui tempo, exatamente em 5, você vai ter um valor pontual, exatamente em t0, né? Você vai ter 0 segundos, você vai ter um valor pontual de valor 5. O que é diferente de você ter a função constante 5. Né? Então, quando você... Porque a função constante 5 vai ser sempre 5 em qualquer t. Agora, a função impulsiva em 5, a função impulsiva de 5, ela vai acontecer num determinado instante e vai ser só aquele valor naquele instante e acabou. Tá? Então é diferente. Por isso que você não pode... Se você bota do lado direito aqui 5, então isso está dizendo o seguinte, o sistema está sendo perturbado pela função constante 5 a todo instante. Agora, se você coloca 5 vezes t, delta de t menos t0, é porque você está injetando 5 e fim de papo, somente em t0. Ok? Então, aqui, explorando a segunda observação lá do quadro, a gente tem o seguinte: conhecendo como determinar a resposta dinâmica de um sistema a uma função de natureza impulsiva,
podemos conhecer agora a sua resposta impulsiva desse sistema físico, representando esta uma importante propriedade particular do mesmo relativo ao seu comportamento dinâmico, né? Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se eu tenho um sistema, injeto nele um delta, né, um delta de t menos t0, para um determinado instante t0, ele vai responder com uma resposta que vai ser a resposta impulsiva, né? Então é como se fosse, por exemplo, uma pancada. Como é que o sistema vai responder? Ele vai responder assim, né? Ele vai levar aquela pancada em t, por exemplo, t igual a zero, e ele vai oscilar, né? E vai parar. Então isso aqui é a resposta impulsiva. E isso é uma característica, é uma propriedade dinâmica do sistema. Então, se eu tomo aqui um sistema com esse modelo o modelo que a gente está trabalhando, né? Numa EDO de segunda ordem, linear, coeficiente constante, e aplico uma perturbação do tipo delta de t, sem condições iniciais, eu vou aplicar Laplace nessa equação. Então, eu vou ter o lado esquerdo, Laplace do lado esquerdo, que é velho conhecido nosso, e Laplace do lado direito, que seria elevado, né, a menos, né, conforme está aqui atrás, né, menos st0, menos st0. Mas como t0 é igual a zero, eu vou ficar com isso igual a 1. Então, a Laplace da minha do delta de giro aqui, em t0 igual a zero, é igual a 1, né? Logo, eu vou ter que isso aqui é igual a 1, igual a isso aqui. Aí eu vou botar em evidência aqui tudo que é y de s, vou jogar o resto, vou jogar o resto para debaixo do 1, né, do outro lado, e o y de s vai ficar, quer dizer, a resposta vai ser isso daí, que é a relação no domínio S entre a resposta e a resposta e a perturbação do tipo delta, um delta de y. Como é que o sistema responde segundo um delta? No domínio de Laplace, responde com essa equação aqui. Mas essa equação foi vista anteriormente, que esta é a expressão de quê? Da função de transferência, e a gente usou a letra W maiúscula, WS, do sistema. Portanto, se isso aqui é a resposta em S, né, que é a resposta ao delta, é a própria função de transferência, então o inverso, né, o inverso da função de transferência, né, o y de t vai ser o inverso do y de s, mas o y de s é o w de s, que é a função de transferência. E o que eu estou buscando é o quê? É o inverso do y de s, que é o inverso do w de s, que na verdade, como eu estou usando o w maiúsculo, eu vou ter um w minúsculo de t. E esse w minúsculo de t, o y de t é um w minúsculo de t, é a resposta impulsiva do sistema. Então, o que acontece? Se eu tenho, novamente, um sistema, ele é perturbado por um delta de t, né, a resposta dele, y de t, desculpa, em S, a resposta vai ser a função de transferência, a expressão da função de transferência. E y de t vai ser Laplace de y, Laplace inverso, né, de y de s, que é a própria função de transferência, que vai me dar o quê? A resposta ao impulso, ao delta. Então, vai me dar a Laplace aqui vai me dar a resposta impulsiva, que é uma característica do sistema, né? E a resposta, mas o que é a função de transferência? É o W de S. Logo, Laplace inverso da função de transferência do W de S é um W minúsculo de T, que é a resposta impulsiva. Então, portanto, no domínio S, nós temos que y de S é a função de transferência multiplicada pela transformada
da função, né, da perturbação, né? A gente já sabe isso aqui lá de trás, né? E então W de S é isso daqui. E no domínio T, o que vai ser? A resposta impulsiva é a transformada inversa do W de S, que é o W de T. Generalizando para uma função G de T qualquer, né? Temos que, a partir do teorema da convolução, que a gente viu lá atrás, né, no caso anterior, no caso 4, aliás, a gente viu esse teorema aqui, que a convolução de duas funções no tempo é igual ao Laplace do produto dos Laplaces. Se o meu Laplace, se eu estou fazendo o produto de do Laplace de uma função g de t qualquer pela função de transferência, isso é o Laplace, né, da convolução dessa função g de t com a resposta impulsiva, certo? Já que a transformada inversa da função de transferência é a resposta impulsiva. E a transformada inversa da g de s é a g de t, né? E como y de s é igual a g de s ws, Laplace inverso de g de s ws é y de t, e y de t vai ser g de t vezes a resposta impulsiva. Então, o resumo da história é o seguinte: se eu estou no domínio S, né, ou seja, o que eu quero dizer com isso aí? Eu tenho aqui o meu sistema, eu perturbo ele com uma g de t, certo? Ele responde com uma g de s. Então, desculpa, g de s não, y, né? Y de t. Então eu tenho duas coisas a fazer aqui. Eu posso obter, né? Eu sei que y de s vai ser sempre igual a g de s, né? Igual a g de s, que é a transformada da g de t, multiplicado pela função de transferência, certo? Mas, pelos resultados obtidos aí pelo teorema da convolução, né? Então eu posso dizer o seguinte, que eu posso pegar a g de t, e convoluir ela com a resposta impulsiva, que eu vou ter a y de t. Tá? Então, resumo da história é isso. No domínio S, né, eu tenho uma multiplicação para uma dada g de S, que é a transformada de uma g de t, a y de S é sempre o produto ou a multiplicação da função de transferência W de S do sistema, que é uma propriedade do sistema, pela transformada da perturbação. Aí com isso eu obtenho Y de S. E, consequentemente, pelo teorema da convolução, se eu tenho a minha g de t e eu tenho a transformada inversa da função de transferência, que é a resposta impulsiva, eu obtenho a resposta a uma g de t qualquer, uma resposta y de t, se eu convoluir a minha g de t de entrada com a resposta impulsiva do sistema. Então, ou seja, em S, a identidade do sistema é dada pela função de transferência, né? E em T, a identidade do sistema é dada pela transformada inversa da função de transferência, que é a resposta impulsiva. Então eu não precisaria ir para S se eu já tiver um sistema que eu conheço a resposta impulsiva dele. Basta que eu convolua a resposta impulsiva com a perturbação que eu estou dando. Então, a resposta impulsiva é uma propriedade. Então, ele tem uma propriedade, ele tem uma forma de responder. Qualquer coisa se eu quero saber a resposta dele a uma perturbação qualquer, basta eu convoluir esta perturbação qualquer com a resposta impulsiva, que eu vou ter a resposta a essa perturbação qualquer. Tá? Então eu convoluo no tempo, assim como eu multiplico na frequência, em S, na frequência. Tá? Bom, então com isso nós terminamos aí o último caso, o caso 6, dos nossos 6 casos especiais. Fechamos então a parte teórica da análise de Laplace e vamos na sequência olhar os vários exemplos, né, resolvidos, né, um a um, vamos olhar um a um cada um deles, para ver como que é
esse mecanismo, né, de solução solução das equações que representam o modelo matemático no sistema físico. No final das contas, é como que a gente consegue prever o comportamento de um sistema físico segundo os vários tipos de perturbação que a gente viu aqui. Ok? Então é isso. Na próxima aula a gente começa a ver então os exemplos. Vamos começar pelo primeiro exemplo.